do Espírito Santo, vamos meditar sobre o João 15, discípulo de Jesus, que ele escreveu dizendo assim: Disse Jesus, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. A videira, ela tem um tronco firme, tem os braços, nesses braços tem os ramos. O homem coloca grade, o agricultor, quem cultiva a vinha, coloca a grade, uma grade para sustentar os ramos, para apoiar os ramos e as uvas ficarem para baixo. E nós somos as varas, somos as varinhas aqui, que vai dar as parreiras. Somos o braço de Deus, o braço de Jesus. Jesus é a cabeça, como escreveu Paulo em Romanos. Nós somos o corpo. Então, hoje temos Jesus como cabeça. E as uvas também caem do braço também. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Então Deus criou Jesus, criou a humanidade, criou a luz, né? Disse Jesus. E Jesus disse em João 15 que toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, os galhos que não bebem a seiva de Deus, então os galhos estão aqui, nós estamos aqui, as varinhas, bebendo a seiva. Aí tem os ramos, e aí se tiver um ramo que não beber, fala, tem um raminho aqui, ó. Não, eu não quero a palavra do Senhor, não quero guardar mandamento. Aí ele vai ficar podrinho, né? Vai secar, não vai receber a seiva, os passarinhos vêm e comem. É assim que diz a parábola da semeadura? A parábola da semeadura é assim. Fala, vem aqui, mas plantou, né? Plantou a sementinha, só jogou a sementinha ali, os passarinhos vieram e comeram. Não veio cultivar, cuidar, né? Passarinho comeu. Jogou a sementinha, passarinho comeu. E aqui, não, eu não quero a palavra do Senhor. E é o mesmo sentido, não quero. Aí ele secou e o galinho, ó. Aí o galinho caiu. E o galinho caiu. Galinho secou e se decompôs na terra. Deus e Jesus são a sabedoria, são as nossas luzes, nos enchem de amor. Essa é a fonte da sabedoria. É iluminado por Deus e Jesus Cristo. Deus é o lavrador, nós somos as varinhas e Jesus é essa seiva maravilhosa. Maravilhosa que Deus vai regando, Deus vai cultivando, separa o joio do trigo.
E limpa para dar mais frutos. Limpa. E quando o homem coloca as varinhas, fica pendurada. A uva fica assim para baixo, né? Não fica caída assim. Vamos dar mais frutos, Deus. Vamos ouvir mais a palavra do Senhor. Pronto, já estás limpo. Já estás limpo pela palavra que vos tenho falado, disse Jesus. Estamos em Jesus, iluminados. Iluminados, o homem está em iluminação aqui, quanto mais fruto, está lendo mais a palavra, guardando mais, orando mais. Tais em mim, eu em vós. Então eu estou em vós. Se você está em mim meditando, eu estou com você. A vara de si mesmo não pode dar fruto. Não, só pode a vara em si dar fruto? Não, tem que estar ligada com Jesus, que é o caminho. Jesus é o caminho. Deus é o lavrador, que está lá iluminando, jogando as suas bênçãos, né? Multiplicando aqui, jogando sua palavra. Deus está em Jesus, não é? Deus está em Jesus, por isso que eu já estou pintando tudo aqui de amarelo. Jesus é a lâmpada, é a luz do céu, a glória de Deus. E a vara que não está em Jesus, não, ela não pode dar fruto. Ela não pode dar fruto, ela vai se decompor, sofrer todo o processo natural. Tá aqui. E a vara tá aqui, ó, ela está desligada de Deus. Não, a gente tem que ficar sempre aqui, ó, bebendo de Deus para dar esses frutos. Temos sempre que beber aqui, ó, de Jesus, bebemos de Deus. Jesus continuou: Eu sou a videira, vós as varas, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto, mas sem mim nada dará. Vai ficar aqui parado sem produtividade. Então nós aqui em Jesus vamos ter folhas, frutos e vamos beber a seiva de Deus, não é? Somos a plantinha, Deus está regando, e Jesus está nos dando a seiva quando nós guardamos o seu ensinamento, quando nós lemos, aprendemos, compreendemos, meditamos no Senhor, meditamos na sua palavra. E quem não estava nele, que estava nesse galinho, foi lançado fora. Secou, caiu, né? A lei da natureza também é assim. A folha seca cai. E a folha seca também a gente tira, porque se tiver doente, né? Se tiver com algum bicho comendo, né? Apodrecendo, vai apodrecer o tronco todo. Então tira também, né? Isso que a gente faz na vida, quando cuida da planta. Dentro da planta, tira a parte que está doente. E o que Jesus disse?
Se alguém não estiver em mim, quem não está nele vai ser lançado fora, como a vara, e vai secar. E aí Deus vai mandar lá no fogo do inferno, para não virar mais uma Eva, né? Para não virar mais uma Eva, gente. Aí a Eva tava lá, ó, falando só as coisas ruins que ia acontecer no mundo depois que comeu a árvore do bem e do mal, que Deus falou que não era para comer, mas ela foi lá e comeu, queria saber de tudo, mas ela não era perfeita ainda como Deus, como Jesus. E aí caiu no erro, não é? Deve ter entrado naqueles medos assim que Moisés nos contou, que estava lá na Babilônia, que estava lá no Egito, falando de uma medo atrás do outro, não é? Se apavorando, ficando com vergonha, se preocupando somente com preocupações ruins. Então foi lançado no fogo do inferno, queimou, não é? Queimou como Sodoma e Gomorra, que ficava numa maldade atrás da outra, como Caim e Abel. E aí vai ser lançado fora no fogo e vai arder. Vai arder em culpa, em remorso. Toda vez que lembrar que não, do porquê que não cumpriu a palavra, vai se queimar. Vai entrar em injúria, vai entrar em injúria, não é? Sensação de injúria, difamação, que vai queimando, vai nos dando um desconforto. Mas se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Viu como Deus é bom? Se estamos nele, olha como Deus é bom. Vamos acreditar? Não é bom acreditar? Estás em mim. Se as minhas palavras estiverem em vós, se pedir, se as minhas palavras estiverem em vocês, em nós, e vocês me pedirem, tudo o que vocês quiserem eu vou te dar. Olha como Deus é poderoso, que Deus é o gênio da nossa lâmpada, não é? Igual da história do Aladim. Deus é o nosso Papai Noel. Então guarda as minhas palavras. Vamos tentar essa promessa? Guarda essas palavras. Se estivermos em Deus, se estivermos em Jesus, estaremos em Deus. E se estiver na palavra de Deus e pedir para Ele o que quisermos, teremos. Ele vai fazer tudo o que a gente quiser, se a gente guardar a palavra dele. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Olha, é a promessa de Deus. Vamos tentar? Vamos fazer? E nisto é glorificado de meu Pai, que deis muito fruto, muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, e vos permanecei no meu amor. Todos nós estamos aqui, permanecemos no amor de Deus. Então, quando Deus fala assim, vale a pena falar mal de alguém? Não, ele falou para não julgar, ó, permanece na minha palavra que eu permanece na minha palavra e vem me pedir que eu vou te dar. Não, se não permanecer na palavra, vai cair no vai secar, eu vou cortar e vou lançar no fogo. Ele nem falou, né, ele nem citou qual palavra, mas ele falou: "Olha, minha palavra qual é? Como o Pai me amou, Deus me regou, Deus está aí me regando, Deus é o lavrador, está lavrando, cultivando, semeando, dando semente, plantando, podando, e eu estou aqui, dando a seiva, meu sangue, o Evangelho de Deus, falando o que é os céus, o reino dos céus chegou,
o reino dos céus chegou. Permanecei no meu amor. Como meu Pai me amou, eu vos amei. Então permanece no meu amor. Olha que Jesus nos pediu, permanece no meu amor. A palavra de Deus é o nosso amor. A palavra de Deus é o amor. É assim que a gente ama o mundo e a gente vai se amar. É assim que a gente vai amar o mundo, sendo Jesus, pelo menos guardando a palavra. Olha o que ele falou: guarda a palavra que você vai estar em mim. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse. Esse é o mandamento: ameis como eu vos amei. Mas se não amar, eu vou cair aqui no fogo de Sodoma e Gomorra. E tudo que a gente falar é ofensa, não é? Entendemos dessa forma. Entende-se assim: se o que Jesus fala, a palavra de Jesus é amor, se o que estiver fora da palavra já vai ser ofensa, Deus vai cortar e vai queimar, porque já estamos ofendendo e aborrecendo alguém. Mas permaneça no meu amor. E não existe maior amor do que dar a vida pelos seus amigos, que ele morreu na cruz por nós. Então nós temos que estar gratos, eternamente gratos por isso, porque ele é o caminho, ele ainda é o caminho. Morreu na cruz e ele falou: eu sou o caminho, eu continuo sendo o caminho, meu pai é o lavrador. Ninguém no mundo tem maior amor que Jesus. Vós sereis meus amigos se fizer o que eu mando. Então, se permanecermos na palavra, amar como Jesus amou, guardar os mandamentos, ficar lembrando deles, regando e cultivando, permaneceremos no amor de Deus. Seremos amigos de Jesus. Jesus é lindo, maravilhoso. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vou chamar de amigos. Se vocês permanecerem na minha palavra, eu vou chamar de amigo, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu vos tenho feito conhecer. O que ele ouviu de Deus, ele mostrou para nós. Foi isso que ele fez. Ele está dizendo aqui por João: tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, nós conhecemos tudo por Jesus. Vamos por assim. Tudo porque ele disse assim, escreveu assim, vamos errar se vamos aí produzir juntos seu muro dos fundamentos. Tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Então, ele nos fez conhecer tudo o que Deus falou para Jesus. Olha que coisa maravilhosa dessa parábola. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vós nomeei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, ele vos conceda. Então ele já falou. Estou mostrando tudo o que Deus me mostrou. Estou mostrando para vocês o que Deus me mostrou. E apresentei tudo o que eu ouvi de Deus. Tudo que eu ouvi de Deus eu disse. Então me siga. Esse é o conhecimento de Deus. Quero que vocês me sigam, disse Jesus, para que tenham tudo que pedires ao Pai. Tudo que pedires a Deus, que Deus conceda.
todos os seus pedidos. Então, por isso que eu mando, ameis uns aos outros. Peçam tudo para Deus, que Ele vai conceder. É a promessa de Deus. Vamos lá, amar um ao outro e cobrar de Deus. Deus, oh meu Deus, vem aqui, meu Deus. Estou no caminho de Jesus. Mas se o mundo vos aborrece, sabei primeiro que a vós me aborreceu a mim. O mundo também aborreceu Jesus. Mas se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. E Jesus disse: Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. O mundo sempre vai nos aborrecer. O mundo não gosta de Jesus. É isso que ele fala aqui. O mundo não ama Jesus. Essa é a nossa cruz. Porque disse Paulo, né, nas últimas cartas, em sua última carta, antes de quando estava para dizer, combati um bom combate, o que ele disse? Todos esses interesses da concupiscências do mundo, tudo do mundo vai gerar, são próprios interesses, interesses das riquezas, para ficar rico na terra e não rico em Deus. Não é só pelas necessidades da vida. Não, Jesus não fala aqui da necessidade de se alimentar, da necessidade de se vestir. Fala do excesso mesmo, porque ele fala em tesouros dos céus, em Mateus 6, fala assim: se preocupe com a sua vida, que a sua vida é mais importante do que se preocupar somente com o alimento, com o que vai comer, com o que vai vestir. A roupa, a gente usa roupa para se abrigar do frio, se abrigar, preservar a vida. Então, a vida é mais importante. Então, às vezes, come por glutonarias, por prazer, prazer de comer. Então, ele fala muito sobre isso, é o prazer de comer, e esse prazer é o corpo, não é Deus. Esse prazer de comer não é Deus. É isso que ele chama a atenção. Não, não é Deus. Então a gente muitas vezes come, já tem a alimentação equilibrada. Precisamos da alimentação equilibrada. Precisamos da roupa para nos vestir, cobrir, nos abrigar do frio, né, do calor excessivo, se comportar, não é? E aí o mundo se perde nas glutonarias, no enriquecimento. Olha, eu já tenho o que eu preciso para viver, pagar minha conta, cuidar da minha família, cuidar da vida da minha família, tenho toda a paz de Deus, mas aí vem aquelas inquietações, aquela ansiedade falando: será? Será que se eu tiver mais, não é? Eu posso ter um pouco mais, e aí sacrifica todo mundo, e aí entra em todo, e aí já nem a palavra de Deus já não existe mais, só existe na busca do mundo. O valor que o mundo tem para se enriquecer ainda mais. Então, quando nós estamos assim em Jesus, nós já não somos mais do mundo, somos de Jesus. Somos de Jesus e só Jesus nos basta. O mundo, os valores do mundo não vão mais nos satisfazer, nos dar prazer. Vão nos deixar tristes, com depressão. E aí temos que ler a palavra do Senhor para a gente saber voltar para Jesus, saber que esse é o problema. Esse é o nosso problema, que a gente parou de dar valor para Jesus e foi para o valor do mundo. Secamos e morremos. Ali, a Eva secou e morreu, foi expulsa do paraíso com Adão, e foram cultivar com a própria mão o jardim inteiro. Tudo que iam comer e beber e vender com a própria mão, não é do zero. Olha só,
Vejam o trabalho, para eles verem o trabalho que foi tudo aquilo, mas não é questão de superior, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguirem, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Todos serão perseguidos, porque a palavra do Senhor é maravilhosa. Já só o fato de não ser o mesmo interesse já vai gerar conflito. As pessoas vão ter que começar a sacrificarem, a comprarem a palavra do Senhor e a buscarem a começar tudo do zero, tudo de novo, não é? Como a palavra já está dentro do coração, e o mundo e Deus já está desde o início da criação, então não vai ser do zero totalmente, não é? Mas vai ter que sacrificar aquilo aqui que está dando valor, que está cultivando, que já comprou, vai ter que perder isso. E as pessoas não querem abrir mão. E aí, depois que tem a depressão, que perde tudo, perde a família, como Jó perdeu, aí ele vai, cultiva o Senhor e fala: a única coisa que me faltava e que eu não poderia ter deixado era o Senhor, era de acreditar no Senhor. Essa é a única coisa que Jó tinha que fazer, porque não existe ouro maior do que a palavra do Senhor, do que Deus. E vai fazer, o mundo inteiro farão tudo isso por causa do nome de Jesus, porque não conhecem Deus, porque não viram Deus, mas Jesus mostrou tudo que Deus falou para ele. Vamos acreditar que Deus falou tudo para Jesus, porque ele falou para João, João falou para nós. João é o muro da cidade do céu. O fundamento, né, o trabalho de João é o muro da cidade. Esse livro que ele deixou se transformou no muro, fez o muro da cidade de Jerusalém, da cidade de Sião. Agora, se eu não houvera falado, não teria pecado. Se eu não tivesse falado para vocês, olha o que Jesus comenta, né, no finalzinho do João 15. Se eu tivesse falado para vocês, eu não tivesse falado, vocês não iam ter pecado. Mas agora que vocês sabem, se fizerem o contrário, vão ter pecado. Vai ser pecado. Agora não tem desculpa falar que não sabe o que Deus queria de nós. Não, não tem desculpa. Agora não tem desculpa falar que era uma pessoa, que era outra, porque ele já deu o caminho. Que era o interesse, era outro, ele já falou. Tudo aqui desse mundo, tudo que existe nesse mundo, tudo que tem nesse mundo, não é Deus e não sou eu. Então estão confundindo com o reflexo, né, a sensação neurológica que tem no corpo, aquela sensação do alimento que a gente gosta, não é? Aquela blusa, aquela flor que a gente fala: "Nossa, que flor linda!" E a gente sente essa sensação é neurológica, não é? Emocional, passageira. Quando a flor não estiver ali, vai passar. Quando eu esquecer dela, vai passar. Quando o alimento se digerir, vai passar. E João, em outro livro, ele falou: tudo que entra pela boca sai. Por que, que estão tão preocupados assim com a alimentação? Jesus falou muito dele, né? Falando que ele era um beberrão, um comilão. João, afasta dessa iniquidade, João. Não, ó, aquele que me aborrece também aborrece a Deus. Se eu me aborrecer, Deus está se aborrecendo também. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram e me aborreceram a mim e a meu Pai. Então, Jesus está falando: estou falando para vocês não terem pecados, vocês não me aborrecerem, não aborrecerem Deus, para não me aborrecerem sem causa. Olha que coisa simples, vamos guardar, Deus vai nos ajudar, ó. Vamos guardar a palavra
e vamos pedir tudo para Deus que Ele vai nos dar. Vamos lá, Deus, você falou, está na sua palavra. João 15,16. Se a gente não ficar dentro de Jesus guardando a palavra, estaremos aborrecendo sem causa. Mas o Consolador virá. O Consolador virá. Virá no Espírito Santo e vai. Espírito Santo virá. E ele vai testificar, ele vai provar, vai testar em todo mundo tudo que Jesus falou, todas as suas leis, desde o princípio. Então, aquele desconforto que a gente sente e não sabe explicar. A palavra de Deus explica, está na palavra de Deus, em algum lugar da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus está escrito. Ele vai nos limpar, vai nos elucidar. O porquê? O porquê? Porque o mundo não está avançado em Jesus, porque o mundo negou Jesus, o mundo aborrece Jesus, então o mundo não está avançado. Não é estará avançado 100% quando estiver já 100% a palavra e o evangelho de Jesus Cristo. Porque assim falou Jesus. Que a paz de Deus e do Espírito Santo estejam sempre em nossos corações com a ajuda e a guiança do Espírito Santo. Deus seja louvado. Amém.